Olá pessoal, aqui o seu amigo de sempre, Rafael Martins. Novidade para você aí nesse finalzinho de semana. Começando aí com um novo quadro para você aqui no canal Edificai. E esse quadro é o Pó de Vaso. Gente, e olha, eu tenho aqui para vocês um convidado muito especial, meu amigo, irmão em Cristo Jesus. O Arlisson Leonan. Rapaz, são tantas emoções que eu tô quase levando o microfone com tudo aqui. Que isso, Varão. Leva o microfone, não. O Arlisson Leonan. Quantos anos o Arlisson? Tenho 22 anos, irmão. Leonan. Vou chamar de Leonan. Senão... Morar em frente à praia. Daqui a pouco. De uma... 22 anos, um jovem de Deus cheio da unção, baterista, líder dos jovens e... muito mais, né, Warson? Design gráfico. Designer gráfico também. Vamos estar contando a história aqui. É uma história realmente para você se inspirar, né? Aqui no canal Edificai, e você vai ter a sua vida edificada. E, isso aí. Pó de Vaso. Por que Pó de Vaso, Leonan? Irmão, pó de vaso porque todos os vasos podem naquele que... nos fortalece. É isso mesmo, é isso aí. Falou tudo, varão. É isso aí. Esse é um quadro aqui para todos aqui, né? De Vila de Cava, Miguel Couto, Santa Rita. Toda a redondeza. Todas as redondezas aí. E é claro, não somente aqui, né? Dessas regiões, mas de toda a Baixada, toda a Nova Iguaçu. Daqui a pouco alcança os outros países. É, isso aí. Pensar alto, sonhar baixo e ter o mesmo trabalho, né? Vamos ganhar aqui primeiro a nossa localidade, depois vamos alçar voos ainda maiores, né? É isso aí. Leonan, tá isso aí. Pão e glória do Senhor. Isso mesmo. É uma honra participar aqui desse novo quadro. Pó de Vaso, cara. Que nome top, irmão. Só Deus mesmo, cara. Só Deus. E esse varão aqui, Rafael Martins, testou minha fé desde segunda-feira, com o desafio de criar uma logo. Ficou assim, no nervosismo terrível, né? Com certeza. Mas entregamos na mão do Senhor, conseguimos fazer. Hoje aqui o quadro é o nosso primeiro vídeo. Vai ser uma bênção. Fiquem ligados. Vai edificar a sua vida através do meu testemunho. Por mais que eu tenha 22 anos, muito novo ainda, sim, mas vivi muitas coisas que muitas pessoas com mais idade não viveram ainda. E é isso aí que nós vamos ver aí, né? Vamos ouvir e você se prepare porque vai ser inspirador. Gente, olha, eu tive a oportunidade, né, Leonan, de assistir esta bênção aqui que está diante de mim e de vocês aí em casa, pregando. E olha, eu me senti assim bem comovido mesmo, porque glória a Deus. É um jovem que realmente tem experiência com Deus. E é como o nosso pastor diz, né? O nosso pastor Matheus Oliveira. Vai estar aqui no próximo, próximo. O próximo Pó de Vaso. Gente, vocês se preparem, chega mais cedo. A gente quer estar aqui realmente 7 horas, né, da noite. 7 horas da noite. 7 horas em ponto. Hoje teve alguns imprevistos aí, mas, olha, pastorzão Matheus, e a gente é da Nazareno, né, aqui em Vila de Cava, rua aqui. Muniz Barreto. Acho que é Muniz Barreto. Isso mesmo. Meu irmão, eu sou péssimo para endereço. Eu só número sei o tu não lembra? É do lado do Salão Colonial, ali onde era o Ministério Apostólico Resgate. Isso. Exatamente, em frente à padaria. Isso, em frente à padaria. Em frente à rua Dona Genê, que é conhecida como Rua do Coronel. Aí eu já não conheço, irmão. É, isso aí. Eu só cria, né? Gente, vamos lá. Leonan. Gente, aleluia. 22 anos, líder dos jovens. O que Deus fez na sua vida? Você sempre foi evangélico, ou não era evangélico, ou já nasceu evangélico e se desviou? Como é que foi a tua história, varão? Me diz aí. Irmão, a história é um pouco confusa. Fala um pouquinho da sua família, da sua origem. Eu sou filho de Manuel e Michele, homem e mulher de Deus. Minha mãe e meu pai é um exemplo de vida para mim. Sim. A minha sede por Deus veio através deles. Minha primeira vez na igreja, eu não lembro, era muito novo, mas não nasci no berço evangélico. Fui batizado aos meus 9 anos de idade. E ali eu não tive uma experiência com Deus, fui ter experiência com Deus depois de muitos anos. E ali a gente congregava na igreja central, na Nova Iguaçu. Correto.
Depois de um tempo, meus pais se afastaram e tudo mais. Não lembro muito bem o motivo, mas ficou muitos anos afastado e foi onde eu experimentei muitas coisas do mundo. Eu senti um vazio muito grande. E eu pensava que as coisas do mundo iam preencher esse vazio. Então eu ia pra festa, baile, misturar com pessoas erradas, fazia coisas erradas. Mas graças a Deus nunca usei droga. Sempre tive muito medo de droga, mano. Graças a Meu Deus. pai falava pra mim, só não usa droga. Então era a única coisa que eu olhava assim e falei, não, isso aí não, cara. Isso aí... Agora, bebia muito. Tentei fumar cigarro, mas não consegui, mano. Cigarro é brabo. Muito ruim, cara, muito ruim. Eu não conseguia. Eu não conseguia ele me ver fumando e tudo mais. Meus amigos me incentivavam a fazer isso, mas não fazia. E eu comecei bem cedo nessa vida louca, né, do mundo, cara, de... uma venda que fica ali sobre os seus olhos, que você não consegue enxergar uma saída. É como Jesus diz, né? Você que quer tirar o cisco do olho do teu irmão tem uma trave, né? E você tava com essa trave nos seus olhos. Eu não conseguia enxergar a solução, não conseguia enxergar a saída. Para mim, aquilo ali era a minha saída. Imagino. Por mais que eu era do mundo, interessante que eu vou falar agora, é que eu chegava em casa e eu não conseguia dormir sem orar. Eu chegava em casa... Mesmo afastado, mesmo assim? Afastado. Vivendo... Mesmo afastado. Eu sentia uma dor muito grande no coração, só que eu não sabia o que era. Sim. Eu chegava em casa, assim, pedia muito perdão a Deus. Não sabia orar direito, só pedia perdão a Deus e dormia. No outro dia eu acordava totalmente arrependido. Mas fazia tudo de novo, porque era o meio que eu convivia. Mas isso, assim, para o momento que você está hoje, você sente que, de alguma forma, fez com que você reconhecesse melhor aquilo que Deus tem para a sua vida? Foi, irmão. Não querendo adiantar, né? Mas, assim... Foi, assim, eu lembro, eu tive muitos livramentos, cara. Muitos livramentos, assim, que eu olhei e falei assim, poxa, se isso daqui não foi Deus, foi quem? Eu estava numa festa com meu irmão, teve uma confusão ali entre um rapaz e uma moça. Sim. E o outro cara se meteu no meio ali e tal, começaram a discutir. Eu já comecei a preparar meu irmão, falei, chega pro lado que talvez vai ser uma confusão. E quando eu fui chegar ali pro lado, o cara disparou 2 tiros. O primeiro tiro parou uns 2 palmos na minha cabeça. Caramba. Se aquilo ali não foi Deus, foi quem? Com certeza, Deus. É isso que eu mesmo no mundo, mesmo sem ter experiência com Deus, eu olhava falando, cara, isso aqui não tem como acontecer. Eu tava na frente do cara, sabe? O tiro pegou perto de mim. Poderia ter pego em mim. Eu tava na frente dele. E depois de alguns meses, a história é meio engraçada, mas ao mesmo tempo muito... Assim, onde foi que eu vi Deus na minha vida, irmão. Foi onde eu não quis mais saber do mundo, queria servir a Deus, mesmo sem conhecer Deus. Foi um dia, 11 horas da noite, minha mãe pediu pra eu ir comprar ketchup. E eu fiquei enrolando ali, cara. Fiquei jogando videogame. Falei, mãe, não vou agora não. Segura um pouquinho aí e tal. Ela, vai lá, Leona, vai. Eu falei, calma, mãe, calma, tô indo. E foi umas 5 partidas de videogame ali. Caramba. Até eu decidi descer pra comprar o ketchup. E eu descendo, encontrei um amigo chamado... Não vou falar o nome dele, não vou citar o nome, não. Mas nós descemos a rua ali, fomos comprar... Ele comprou cigarro e eu fui comprar o ketchup. E na subida nós se encontramos de novo. E viemos conversando, trocando uma ideia. Chegando perto de casa, isso era quase meia-noite. Chegando perto de casa, a Rua do Exército, desceu uma garotinha da calçada e ela me abraçou. Nesse momento que ela me abraçou, ele deu uns 2, 3 passos na minha frente, parou um carro branco e matou ele. Que isso? Infelizmente, ele foi assassinado na minha frente, irmão. Você teve a oportunidade de estar os últimos minutos da vida dele e ver ele falecer. E ali onde eu morava, quando alguém vinha para exterminar alguém, quem estivesse do lado ali também provavelmente seria exterminado. É o que minha mãe sempre falou. Quem se mistura com o povo, come. E eu estava ali do lado dele, era o único. Eu vi tudo. E o cara olhou para minha cara, apontou a arma e falou assim, olha, sobe, você não viu nada. Meu irmão, minha perna tremia muito, Rafael. Imagino. Eu nunca mais. Quando minha mãe fala assim, vai na rua, eu falei, vou agora, mãe. Olha, de maneira ameaçadora, eu vi a arma só uma vez na minha vida também. Sério, mano? Eu vi muitas vezes, cara. Foi, assim, assaltado aqui mesmo perto e nunca fui assaltado. Levaram meu telefone, eu trabalhando, sabe? Fazendo algumas cobranças e desceu uns 3 jovens do carro, um ainda continuou no volante, claro,
Mas aí depois eu parei e pensei, cara, será que aquelas armas eram de verdade mesmo? Não, mas não é bom arriscar, né? Não é não, com certeza, não era bom arriscar, porque tinha um A que detalhezinho eu vi era de lá. verdade, porque eu vi... Tu teve uma oportunidade de reparar bem, né? Mas, rapaz, assim, Deus, ele é tremendo, né? Muito, Ele permite a gente passar, como o pessoal aí fora diz, né? Certos reflexos para que a gente possa ver que é ele que cuida de nossas vidas. Verdade. E para que, assim, muitas das vezes a gente pensa, mas eu não tenho valor, vou ficar aqui na presença Era do o que eu Senhor pensava. à toa, não sirvo para nada. De repente você pensa, eu sou tímido, não sei falar, não sei me expressar, mas tem talentos dentro de você, ou Deus sabe uma capacidade e o desejo de fazer algo perfeito, e Ele sabe que pode fazer nascer um novo dom na sua verdade. vida, que você vai utilizar com maestria total. Verdade. Todos nós fomos designados para algo, né? Com certeza. Todos nós, com em certeza. João diz isso, que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas sim Ele a nós, e todos nós para frutificar, gerar frutos. Voltando ao assunto, eu vou entrar nesse assunto, Sim, que sim. fez todo sentido para minha vida. Só um minutinho, Leonardo. Olha, você está assistindo o podcast Pode Vaso, tá bom? Aqui, e vai ser também transmitido lá no canal Edificai. Depois nós teremos aí um canal específico para o Pode Vaso. Não é Com mesmo, certeza. Leonardo? No Instagram, a gente vai colocar tudo direitinho lá no... Tudo no Spotify. direitinho para você participar. E para você, né, micro ou mega empresário, um pequeno empreendedor que queira estar aí junto conosco, patrocinando, né, o nosso podcast, incentivando cada vez mais pessoas a estar aí edificando outras vidas, né, sendo uma fonte de inspiração. Entre em contato conosco. Estarei deixando aqui meu número de telefone, mas vou falar para você agora, tá bom? 021 996 73 8445, ok? Vou repetir, 021 996 73 8445, para você entrar em contato conosco e ser aí o nosso patrocinador. Rafael Martins também é escritor. Teremos aí algumas imagens também do livro O Segredo da Graça e da Conquista Revelado, tá bom? Estou vendendo aí esse livro no site Clube de Autores. E você conhece o pastor Bolivar Assunção, pregador dos Gideões? Tem uma tiragem lá com ele, corre lá. Você que conhece esse homem de Deus, você vai ver ele ministrando e vendendo o livro Ana, o Segredo da Graça e da Conquista Revelada. É só para quem quer ter experiência com Deus, cara. Só, né? Só quem é quer. Um livro forte. Irmão, que livro não é porque abençoado. eu escrevi, não. Olha, eu não vou mentir, eu li... Deixa o Leonan falar do livro. Eu li... eu li algumas páginas, não terminei ainda, mas, cara, que livro top, irmão. Que Deus continue te usando, irmão. Poxa, que livro, cara. Eu fico muito top, satisfeito porque Deus escolheu esse pequeno vaso, é isso aí. né? Vaso, para poder guardar os seus tesouros. É isso aí. Né? Deus usa os menores, né, cara? Ele gosta de exaltar os abatidos, né? Isso aí. E a gente, às vezes, são tão judiados, né, pela vida, né? Por pessoas que, muitas das vezes, até chegaram num patamar até mais excelente, mas que no seu interior ainda precisa de um pouco de luz, né? Isso aí. Não é próspero, né, mano? Não é bem-aventurado. Isso, tem ele o sucesso financeiro, mas o mais importante não tem, que é a paz. Aqui dentro, né? Sabe? Não tem ali uma relação boa com a família. Muitas vezes a pessoa esquece, vai muito atrás de riqueza, esquece da saúde mental. E falando de riqueza, né? Falando aí de vida bem-aventurada, gente, ó. Jovem abençoado, não é só espiritualmente, não, hein? Ó, eu vi um Ford carro branco ali. Aleluia, que Deus misericórdia, irmão, que dali, cara. Mas fala aí, Leonardo, como é que foi esse processo de você quando estava afastado, né? Eu não vou botar assim, desviado. Sim. Eu já estive desviado, né? Mas mesmo assim o Espírito Santo de Deus ali martelando na minha mente, no meu coração, mostrando que estava sempre comigo. Sim. E tudo aquilo que você não fez por medo, eu fiz, entendeu? Mas assim, o testemunho é seu. Vamos lá. Me diz, teve uma mudança social,
espiritual com certeza teve. Muito. E na sua vida financeira, assim, seus projetos, você profissionalmente, teve mudança? Olha, Rafael, depois dessa experiência que eu tive com Deus, eu tinha decidido que não queria mais viver as coisas do mundo. Sim. Eu queria servir a um Deus que eu não conhecia ainda. Tive a experiência com Deus quando eu fui para a igreja domingo. Eu ainda estava alcoolizado. Estava um pouco na ressaca ali ainda. E tinha um jovem, chegamos na igreja, tinha um jovem de 6 anos de idade cantando... Raridade não, Você é o Espelho, do Anderson Freire. Onde meu coração despedaçou tudo, cara. Onde eu olhei assim e falei, Senhor, Sim. eu quero mais de Ti. E quando eu busquei mais de Deus... Esse foi o reencontro. Foi o reencontro. Quando eu busquei mais de Deus, eu ali, primeiro amor, né, tudo recente, eu buscando Deus todos os dias, todo horário eu parava, louvava e tudo mais. E imediatamente, cara, minha vida foi mudando, sabe, da noite pro dia. Da água pro vinho, né? Isso. Meus amigos iam lá em casa me chamar para ir pra festa, falaram, irmão, não quero mais, tô na igreja. Eles ficavam para mim, você é o pastorzinho agora e tal. Eu falei, cara, agora eu sou o pastorzinho. Ele sempre quer zoar, cara, né? É verdade. Eu falei, eu decidi ser o pastorzinho. E, inclusive, um forte abraço, que eu vou mandar esse link para eles, cara, que foram bênção na minha vida. Foram muita bênção na minha vida. E eu ali comecei a buscar mais de Deus e comecei a reparar parte da minha vida que eu não conseguia enxergar. Uhum. E uma delas foi meu sonho. Eu não tinha um sonho. Eu estava no mundo ali perdido, com a venda nos olhos, eu não conseguia ter perspectiva de vida, eu não sabia nada sobre sonhos, eu não sabia o que era ter metas, eu não sabia de nada. Irmão. Era muito desinformado. Eu repeti 3 anos na escola. Sério? Por falta. Eu tirava nota azul, tirava a melhor nota da escola. O ensino médio com quantos anos? Eu terminei com 20. 20, 21, não lembro. Quase igual a mim também. Eu ainda tive uns agravantes de saúde também. Eu fiz caramba, aquele que o pessoal faz bastante agora. Que você faz uma prova e elimina. A recuperação? Não, enfim, uma prova que você faz e você conclui o ensino médio. Sim, sim. Eu esqueci o nome que se dá a esse movimento aí. Uhum. E eu fiz aquilo ali para recuperar os anos perdidos, mas eu perdi 3 anos, Rafael, por causa de festa, por farra, bagunça. Segunda-feira eu não ia porque era dia de ressaca, sexta-feira eu não ia porque era dia de festa. Então, toda segunda da sexta sempre perdia eu ia. 2 dias na semana. Sempre. Chegava no final do ano, nota azul, melhor nota da escola, só que reprovava por falta. E a falta era muito grande. E eu não enxergava isso no mundo. Para mim era algo normal. Só que quando eu encontrei Jesus, tive um encontro com Jesus, eu comecei a reparar esses detalhes. Falei, caramba, eu não tenho ensino médio. O que é essencial na vida de uma pessoa, eu não tenho. Uhum. O que é fundamental, eu não tenho, que era o ensino médio. E foi a primeira coisa que me incomodou. E eu comecei a correr atrás e tudo mais. Consegui fazer a prova. Na verdade, o primeiro dia que eu marquei a prova foi com meu pai e com a minha mãe. Eu cheguei lá, fiquei esperando um maior tempão. Deram a prova para todo mundo e não me deram a prova. Eu olhei assim e falei, o Alisson Leonardo não tá na lista, não? Não, o Alisson Leonardo não é daqui, não. Falei, que isso? Minha mãe falou que era aqui, nessa sala. Não é aqui, não. E eu fui lá na secretaria e tal, irmão, deu um rolo. Eu sei que meu nome não estava na lista, meu nome estava na outra escola, eu não sabia. Tive que esperar mais 1 ano. E esse 1 ano, sabe, aquilo incomodando. Aí foi onde eu orava para Deus pedindo a Ele uma direção. Falei, Senhor, o que eu vou fazer? Eu estudei para a Marinha 2 anos. Chegou 2 dias antes da prova, eu perdi o login da plataforma. Não conseguia entrar para saber a escola que ia fazer. E na hora ali eu falei, assim, eu não vou relutar. Não era o que eu queria, era o que minha mãe queria. Esse, inclusive, foi até o testemunho que você deu lá na Nazareno de Miguel Couto. Miguel Couto, mas ali no Forte, né? Já na entrada do Forte, não é isso? Isso. Olha, testemunho maravilhoso. Mas vamos lá. Gente, não esqueça, hein? Você que quer patrocinar o Pode Vaso, fique à vontade. Estamos aí para você. Sim. Ofertar também, né? Ofertar aí nas nossas vidas, tá bom? Não esqueça, livro ano, Segredo da Graça e da Conquista Revelado, Rafael Martins, na plataforma do Clube de Autores. Vai lá e adquira já o seu, você vai receber no conforto do seu lar. É só para quem quer ser santo, cara. Só quem quer voar na presença de Deus. Comentado versículo por versículo aí. Quer facilidade maior do que essa, né, Marcos? Não tem. Não como, né? Não encontra. Céu na terra. Voltando no assunto, eu comecei
correr atrás de algo. Eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. Eu já estava ali com uns 18 anos. E eu dormindo, cara, tive um sonho, mano. Eu sou uma pessoa muito difícil de sonhar, cara. Sério? Então, quando eu sonho, meu irmão, quando eu sonho, eu pego um lápis, eu desenho em algum lugar, então eu memorizo aquilo o dia todo, sabe? Porque é muito difícil. Esquecer. É muito difícil. Porque então, você se apaixona pelo sonho. Opa, peraí, isso aqui é meu não, bebê. dependendo do sonho. Dependendo. Nesse caso, eu sonhei que eu estava dentro de uma empresa de terno e gravata. Nossa. Eu na empresa de terno e gravata, ali caminhando no meio da empresa. E você nunca tinha se visto assim? Não. Assim, eu sempre trabalhei por conta própria. Vendi água no sinal, vendi bala, chinelo, vendi pipa. Vendeu Sustentamos, pipa. eu e meu irmão, Lincoln, cara. Wesley Lincoln, cara. Teu irmão é quantos anos mais novo que você? 2 anos, irmão. 2 anos? 2 anos. Ah, o Lincoln então... apoia todas as minhas loucuras, irmão. Todas. É mesmo, eu falava pra ele assim, Lincoln, vou vender água. Ele, quê? Falei, bora vender água. Pô, não, vou não. Aí eu comecei a vender água com um amigo meu, e ali ele me ensinou todas as táticas de gritar e tudo mais, eu tinha muita vergonha ainda. Eu era filho de gerente da Padrão Collor, e ficava meio envergonhado ali, minha mãe também ficava meio constrangida, né? Aquela situação saindo com caixa de isopor, gritando, olha a água, E, mano, Mas eu ia era o que você queria, você queria ter o seu. Mano, eu sempre fui apaixonado por vendas. Mas sempre assim, fui apaixonado por vendas. Você tinha, né? O teu pai ainda trabalha com gráfica, que eu sei, né? Ele trabalha com gráfica. O irmão Manuel, Isso, né? uma bênção, cara. Manuel, Pai. sobrenome? Manuel de Abreu. Manuel de Abreu, olha, um homem maravilhoso, uma pessoa iluminada realmente por Deus e que também tem um testemunho maravilhoso, né? Cara, meu pai, irmão, eu falei pra ele, pai, você precisa escrever um livro. É. Ele precisa escrever um livro. Eu irmão. ouço algumas pinceladas Olha, assim, só uma palhinha. Meu pai, Uhum. ele capotou o carro mais de 3 vezes, irmão. Que e isso? sem um arranhão. Isso no momento do acidente foi 3 É isso aí. vezes, nesse mesmo acidente? Não. Foram individuais, entendeu? Aconteceu a primeira vez, depois a segunda, depois a terceira vez ele capotou. Rapaz. E não teve nenhum arranhão. Que fúria, hein? O pai, ele bebia Olha. muito. Eu não vou contar, não. Deixa Quando ele contar, cara. Meu pai que vai Não, gastar. ele Você vai vai estar gastar aqui, umas ele vai 2 estar horas, aqui. irmão. Vai gastar umas 2 horas, cara. Nossa, tem Umas que... 2 horas. Gente, patrocina aí o Pod Vaso para vocês ouvir testemunhos aí. assim por muito mais tempo. Hoje, Verdade. estamos aqui até as 8h30. É isso. Não é mesmo? Isso aí. Até as 8h30. Mas quem sabe até lá, né? Você vai ter aí 2 horas de programas, Olha que benção. 3 horas, né? É isso aí. E só se edificando. Aqui, hoje, estamos ao vivo no canal da Rádio PEC, né? É isso mesmo. É isso. Áudio Gospel. Áudio Gospel. Rádio Áudio Gospel para você. E também estaremos transmitindo lá no canal Edificai, tá bom? Vamos colocar esse mesmo vídeo lá. E depois, teu irmão, que é fechamento, vai fazer. Pode fazer os cortes pra gente? Com certeza. Os shorts, Com pra gente certeza. colocar lá no, aí no tá canal? a tarefa tá pro meu irmão, o Wesley Lincoln, que eu acabei de falar. Ele apoia Wesley todas as Lincoln. loucuras. É Você viu isso lá aí, domingo, isso né? aí. Você viu no domingo? Falei, Ele é Lincoln, do manto, cara. falei, Lincoln, vamos fazer um podcast. Aí ele, não. Falei, cara, você vai me deixar na mão? Falei, caraca, cara. Falei, grava a gente ali rapidinho. Ele é aquele vaso que você tem que chegar, dobrar o joelho, tem que fazer tem que aquela oração. Tem que saber moldar, o vaso que você precisa saber moldar. Fazer aquela oração devagar. Isso aí. E depois ir pegando aquele ritmo. Falar que vai pagar um lanche, que o varão gosta de comer, irmão. Falou que vai pagar um lanche, cara. Isso aí Esquece, é qualidade de todo vaso. Eu chego pra ele e falei assim, Lincoln, vamos ali rapidinho. Igual hoje, eu falei, Lincoln, vamos ali comigo. Eu falei, pô, não vou não, né? Eu falei, vamos lá pagar um lanche. Eu falei, já comi. Eu falei, Já comi. Aí, isso aí. Irmão, voltando ao assunto onde eu tive, assim, total visão sobre reino, quando eu reparei todas essas minhas falhas que eu não enxergava no mundo. Sim. E pra mim ali eu achava que não tinha saída, achava que minha vida seria aquela ali pra sempre de Mas estar assim, sempre você enxergou todas as suas falhas, né? Você se Sim. viu diante do espelho. Sim. Ou você se colocou diante do espelho. Irmão, eu me vi. Então Digamos que eu me vi, Deus que cara. colocou diante de você e falou assim, ó, o Arlisson Leunan, Todas as minhas falhas, mano. esse aqui é você. Você Esse quer é. realmente isso aqui? Todas as minhas falhas, mano. E aí, Exatamente então, isso. mas aí não adiantou só o espelho para você ver suas falhas. Deus deve ter te Não, mostrado algo olha, mais. Eu via minhas falhas, Aham. eu via o quão falho eu era. E isso não quer dizer que hoje sou perfeito, tá? Tem muitas falhas, Não, mas é diferente. Eu via todas as minhas falhas ali e aquilo me incomodava. Sim. De uma tal forma que eu não tinha outra saída. É o famoso fundo do poço. Só tem 2 saídas. Ou você fica
e morre, ou então você pega e saia do poço, se esforça para sair. Eu comecei a olhar aquelas minhas falhas e falei assim, não, eu quero mudar, vou mudar isso, vou mudar aquilo outro, tudo mais. Comecei ali a caminhar com Deus e todas aquelas falhas que eu tinha foram saindo aos poucos. Sim. Meu pai fala muito, cara, que quanto mais perto da luz você vai, mais as sujeiras vão saindo de você. E foi assim que foi acontecendo comigo. Para uma pessoa que não tinha expectativa de vida, que não achava que sairia daquela situação que eu estava, que eu me encontrava, Deus pegou e, sabe, foi tudo assim, de repente, irmão. Eu fui na igreja domingo, na segunda eu já não queria mais nada com o mundo, eu não queria mais nada. Eu queria ter uma vida, eu queria ter uma família, sabe? Eu queria, não riquezas, mas prosperidade, Sim, sabe? A ausência de necessidade. Tranquila. Isso, ausência de necessidade, prosperidade. Isso, ausência de necessidade. É isso aí. Essa é a definição. Eu queria ver aquilo ali. Eu falava assim, eu preciso ver isso. Quando eu tive o sonho pela primeira vez de terno e gravata na empresa, eu me perguntei muito, eu falei, caramba, o que eu estava fazendo na empresa de terno e gravata se eu estou estudando para a Marinha, sabe? Não tem sentido, as coisas não se encaixam e tal. E eu falei assim, Senhor, se é o Senhor que está falando comigo, me dá um sinal. Fala de novo. Não tem coisa melhor, né? 3 vezes. Fui teimoso. Sim. Falei, Senhor, se fosse o Senhor, fiz igual Pedro, irmão. Se é o Senhor mesmo, me faça andar sobre as águas. É isso aí. Entende? E quando ele me deu pela terceira vez o mesmo sonho, na verdade foi diferente. O primeiro eu sonhei que estava dentro da empresa, na gravata. O segundo, eu estava caminhando normal, com roupa ali comum do dia a dia, e um camaleão passava assim no meio do sonho, do nada, de repente. E por último eu sonhei com uma empresa. Uma empresa normal, sem logomarca, sem nada. Só tinha um ambiente que parecia empresa. E na hora, assim, eu peguei e fiz igual na escolinha do Raimundo. Captei a vossa mensagem. Mano, eu peguei e falei assim, a única coisa que eu sei fazer é arte. Eu tive um curso de 2 anos de design gráfico. Sim. Só que fiz só pelo meu pai, que é gráfico, ele vai saber disso agora. Tu fez pela gráfica? Não, ele trabalhava na gráfica, então ele queria que alguém ali, né, seguisse o caminho dele. Meus 2 irmãos mais velhos tentaram, não conseguiram, abandonaram no meio do caminho. E eu fui lá, tentei fazer e tudo mais, fiquei 2 anos fazendo design gráfico, só que não gostava ainda. E tu fez por qual empresa? Cara, não sei o que, School, mano, ali em Nova Iguaçu. School? School. Era a antiga Seven, não? Irmão, cara, eu sou péssimo pra memória, irmão. Eu sou péssimo. Se me perguntar como é que a gente começou aqui, eu já não vou saber, cara. Aqui Espírito Santo visita, vai embora, depois ele volta de novo, sabe? Aqui vou manter assim. Tá certo. E aí eu comecei a refletir um pouco sobre isso. Eu falei, Senhor, então eu vou montar a minha empresa, design gráfico, vou fazer arte. Comecei a fazer ali umas primeiras artezinhas assim, bem bobas, sabe? De mudar a cor do olho. Sabe, maquiagem digital, isso, né? Esse negócio bem Limpeza bobo. de pele, aquela coisa. E comecei a fazer e tal, até vir uma primeira oportunidade de fazer uma lona. Uma lona imensa e tal. Eu falei, caramba, legal. Meu pai, era aniversário da minha mãe, se eu não me engano, ele pediu pra eu fazer uma lona. E esses trabalhos em alta resolução tem que ter um computadorzinho que aguenta, né? E eu não tinha, eu vou chegar lá. Já fiz uma lona dessa de 4 metros, o meu PC chorou. E quando meu pai me deu essa oportunidade de fazer a lona, que ele falou assim, não, faz aí, eu olhei como se fosse uma oportunidade na minha vida, sabe? Eu falei, caraca, é agora, cara. É agora. Irmão, não tem coisa melhor do que você olhar algo impresso que você criou, sabe? Sim. Eu falei assim, vou fazer agora e tudo mais. Aí comecei a fazer, peguei muitas referências nas redes sociais e consegui montar a lona. Só que por fim deu ruim porque eu não sabia a dimensão de tamanho e tudo mais. Fiz do meu jeito e foi. Imprimiu a lona errada. O cara lá na gráfica teve que consertar. Foi a minha primeira experiência. Mas foi digamos que, sabe, foi algo que me alavancou. Vai, entende? Foi a parte que eu olhei assim e falei, agora, cara. Mesmo com esse pequeno tropeço aí, esse erro, mas aquilo deu bom. Irmão, o erro sempre me supera, cara. O erro sempre me faz avançar mais. Sempre quando eu erro assim, é motivo de eu avançar mais. Eu nunca olho o erro como motivo de desistência, sabe? Sim. Desistir pra mim não eu também sou opção, assim. Sabe? Olha, eu era gago, irmão. Eu gaguejava Sério? muito. Eu gaguejava muito. Estilo pastor Mateus. Não, assim também não. Eu enrolava um pouco, sabe? Eu ficava falando, aí procurando palavras e tal, e não saía, as coisas não saíam. E quando eu reparei esse defeito em mim, eu comecei a exercer isso, cara.
vendia água na rua e começava a gritar, olha a água, R$2, água. E pipa, saia correndo pra vender pipa, gritava no meio da rua. E essas coisas foram, sabe, melhorando. Foi te destravando, Isso né? aí. É igual aqui hoje, cara. Eu nunca imaginei estar falando ao vivo para pessoas sobre minha vida, sabe? Milhares de pessoas aqui nos isso aí. acompanhando, É isso né, aí. na rádio Áudio Gospel e depois também É isso lá aí. no canal Edificai. Edificai, com Isso certeza. aí. E comecei a correr atrás disso, montei minha empresa, só que eu não tinha nenhuma referência de pessoas que montaram empresas, de empresários, por exemplo. Sim. Não tinha ninguém ali para me aconselhar, então eu fechava a porta do meu quarto e estudava. Não tinha tantos vídeos no YouTube, isso foi em 2018 que eu comecei. Não tinha tantos vídeos no YouTube, comecei a fazer ali o que eu achava melhor, sabe? Eu comecei a estudar, comecei a ler mais, comecei a pegar mais referências na internet e tal. E aquilo ali foi fazendo eu avançar passo a passo. E chegou uma parte, uma hora ali da minha caminhada, que me dava muita vontade de desistir, porque eu não conseguia vender, não conseguia superar a expectativa da minha mãe, que era de ter um filho na Marinha, então eu tinha que fazer algo que supria, sabe, essa necessidade. E eu ali com 18 anos, né, época de quartel e tudo mais, não servia, eu queria muito servir, mas sobrei. Meu pai também não conseguia superar a expectativa dele, aquilo ali me doía, sabe? De, poxa, eu não tô conseguindo, mas... eu sei que é isso. Sabe? Não tô conseguindo mostrar o que eu tô fazendo, não tô conseguindo resultados para meus pais olharem para mim e me apoiarem. Meus pais me apoiaram muito, questão de valor e tudo mais, só que tem parte da nossa vida que o apoio não é só financeiro, sabe, de conversa. Emocional, isso. De dedicação. Conversar ali e tal. Não, filho, continue. Não tive isso, mas não por mal, sabe? Não por mal, que meus pais sempre entenderam e respeitaram a minha decisão. E comecei a caminhar ali, aquela briga entre o meu eu e eu mesmo, sabe? O confronto entre a carne e o espírito e tal. Foi onde eu comecei dando uma desanimada com Deus, de buscar... Porque eu ficava buscando e falava assim, eu busco, não acontece nada na minha vida, sabe? Não saio do lugar, eu não cresci em nada, em nenhuma área. E você acha que isso se deu por conta de quê? Você estava buscando errado? Erro meu. Você estava fazendo alguma coisa que desagradava a Deus? Erro meu. Falta de dedicação, talvez? Eu buscava muito por riquezas. Não vou mentir. Eu buscava muito por ter um carro da hora, uma casa da hora, sabe? E em nenhum momento eu pensava em outras vidas, em nenhum momento eu pensava na obra de Deus. Às vezes deixava de dizimar e não ofertava, sabe? Eu achava que por eu não ter tanto, não precisava dar o dízimo e tal. Então foi erro meu. Hoje eu entendo isso. E quando eu fui discernindo que eu precisava melhorar, eu fui melhorando, sabe, aos poucos. Me doía muito, irmão. Muito, que às vezes Deus dá umas pauladas, meu irmão, que dói, cara. Deserto dói muito, irmão. Deserto dói muito, cara. É deserto. Deserto é deserto. E ali eu orava, Deus não respondia. Eu ficava Parece agoniado. que o céu tá de bronze, né? Os amigos somem, tudo acontece. Cara, eu ficava agoniado, eu orava, Deus não respondia e tal. Eu falava assim, isso aqui não é pra mim, não. E depois de uns 5, 10 minutos eu voltava e falava assim, não, é assim. E começava tudo de novo e tal. Depois aí veio a pandemia, ou melhor, antes da pandemia, meus pais me ajudaram, alugaram um escritório para mim lá na Barra, irmão. Foi um outro milagre assim, de Deus na minha vida, que eu nunca esperei isso, cara, viver aqueles momentos. Foram breves, mas foram momentos que ficaram marcados na minha vida até hoje. Quando a gente conquistou aquele escritório, eu vi como uma oportunidade gigantesca de eu crescer no mercado gráfico, design gráfico. E eu ia todos os dias para lá, estava aguardando a internet, fiquei aguardando a internet quase que 2 meses para instalar lá, e nada de instalar. E quando instalou, eu fui trabalhar no primeiro dia, veio a pandemia. Eu tive que fechar o escritório, tive que devolver o escritório. Foi onde eu tive meu maior baque na minha vida, tanto profissional, né? Eu não levo nem muito pro lado profissional, que isso é meu sonho, cara. É um prazer estar fazendo o que eu faço, sabe? É mais que um trabalho para mim. E aquilo ali foi um baque na minha vida. Eu tive muito conturbação na mente, cara. Eu tive muita indecisão, ansiedade. Eu não conseguia dormir direito. Eu não conseguia chegar para meus pais e desabafar que eu sentia isso. Não conseguia falar com nenhum amigo meu. Eu só conseguia deitar na minha cama, cara, e chorar. Eu chorava muito, irmão, muito. Ficava perguntando a Deus por que ele fez isso, por que aconteceu e tudo mais.
E a ficha foi cair, de fato, quando eu fui no escritório tirar o quadro, as decorações que eu tinha colocado lá. Eu cheguei em casa mais arrasado ainda. Eu queria desistir do meu sonho, mas, sabe, era tão maior que os meus desejos, cara, que eu não queria fazer isso, eu não queria acabar com o que Deus fez, sabe? Que quando eu cheguei nesse momento, eu ainda não tinha visão de que minha empresa seria algo para louvar o nome de Deus, sabe? E nesse momento que eu pensei em desistir, que eu pensei em acabar com tudo, meu nome antes era WL Design, eu pensei em acabar com a WL Design, eu olhei assim e falei, cara, eu posso abençoar muita vida com o meu trabalho, eu posso abençoar a igreja com o meu trabalho, a arte e tudo mais, logomarcas, eu posso fazer isso. Então, não há motivo de desistir, sabe? Eu posso continuar fazendo na minha casa e tal. E assim foi, irmão. Comecei a fazer em casa e tal, meu pai arrumou uma vaga lá na gráfica pra mim. Fui trabalhar lá, onde eu tive muitas boas experiências, mas também tive experiências muito ruins. Eu trabalhei na loja, ali lidando com cliente e tudo mais, a gritaria, palavrões, fui ameaçado de morte, irmão. Caramba, ali eu sofri racismo, cara, Você trabalhou sobre estresse e preconceito, foi. né? Ali, Também olha, eu creio, falo muito para meus amigos hoje. A gráfica foi o que me moldou, irmão. A gráfica foi o lugar onde Deus pegou, me colocou lá para, sabe, receber mansidão, paz, domínio próprio, porque você está na frente de um cliente, cara, o cliente xingando, você não estando errado, você tem que abaixar a cabeça, é algo muito difícil. Ainda mais na minha situação, que eu filho de diretor, sabe? Eu poderia aproveitar dessa situação. Chutar o balde. Mas não, irmão, eu abaixava a cabeça e falava assim, não, tá bom, o senhor tá certo. Aguarda um tempinho que a gente vai resolver e tudo mais. Aí, por mais que o cliente estivesse errado, às vezes eu pegava o erro dele e pagava, preferia pagar o material, irmão. Preferia pagar, preferia sair do meu bolso, preferia arriscar o meu nome, gerando crédito ali para ele, do que arrumar uma confusão com ele, sabe? E comecei a fazer isso, comecei a ter mais domínio sobre ali a loja e tal, até um ponto que os clientes começavam a me respeitar. Quando eu falava que eles estavam errados, que o material estava errado, eles atendiam de boa e tal, não, tá legal, tá errado, mas se eu lançar outro, você me dá um desconto? Eu falei, não, eu vou ver lá, se der para dar um desconto, eu dou. Tá bom, e tal, eu comecei criar uma amizade ali com os clientes. Tive muito problema na análise gráfica, que eu fiquei na loja e análise gráfica, analisando material ali e tal. E teve muitos erros, muitas coisas ali erradas que eu tive que engolir, sabe? Tive que pegar e dominar aquela situação ali, porque não tinha como eu ir ao contrário da decisão dos patrões, sabe? Dos donos da empresa. Mas então toda essa experiência também serviu para te moldar e te colocar mansidão, domínio próprio, onde você está hoje. É isso. E aí, como é que está hoje? Então, hoje, eu não sou um cara ainda totalmente realizado, digamos assim, financeiramente falando. Sim. Ainda tenho muitos furos, porque eu estou começando a empresa novamente, do zero. Bastantes arestas já foram aparadas em sua personalidade, isso, né? Isso. Hoje é um novo Leonan, cara. Sim. Hoje é um novo homem, sabe? Porque hoje eu consigo entender quando as coisas é do tempo de Deus, não do meu tempo, sabe? Hoje eu consigo ter domínio da situação. Hoje eu consigo levar mais pro lado espiritual e tudo mais. Então hoje é muito diferente, sabe? Por mais que são 2 anos, estamos caminhando agora para 2 anos. Foi difícil no começo, que é normal ser difícil no começo. Mas, sabe, eu e minha noiva começamos juntos e trocamos o nome da empresa, virou 024. 024 porque ele é 24, nós decidimos formar tudo do zero novamente. Saca? Então é 0, tipo assim, o recomeço do dia 24, isso. Ou no dia 24. No dia 24. Isso. A logo é 0, aí tem no O do 0 tem uma lâmpada. E depois da lâmpada, 24, número 24, entendi. Numeral. Então, dia 24, nós tivemos a ideia de começar do zero. Sacou? Rapaz, ó. Sacou? Pegou a visão? Pegou? É isso aí? Pegou? Pode vaso. Só aqui, irmão. Só aqui. E isso daí que é o diferencial do designer gráfico, aí, né? Conseguir passar uma mensagem comunicação visual através da logo. É isso aí. Né? Comunicação visual, exatamente. Mas a gente tem que entrar também, né, Leonan, aí na questão espiritual, porque Deus é o Deus que move as águas na questão material, pessoal, e também tem o espiritual, que é o mais essencial. Importante, que é o que te levou a crer, entender e a prosperar, né? Verdade.
e o processo que foi até aí. É Mas isso vamos lá, continuando. Aí começamos tudo do zero. Jéssica, cara, minha noiva é hoje tudo pra mim, sabe? Ela faz parte Sim. literalmente da minha família. E foi um divisor de água na minha vida conhecer ela, porque ela é uma mulher de oração. Então, sempre quando eu chego até ela, eu A falo assim... mulher virtuosa, É isso aí. quem achará? É isso aí. Seu É isso valor aí, excede ao de Eu rubis. achei, cara. Ela me achou, na verdade. Ela me achou, na Ela verdade. te achou? É uma longa história, irmão, é muito engraçado, cara. E toda vez que eu chegava pra ela, eu falava assim, Jéssica, eu tô preocupado que o carro vai vencer, eu tenho vergonha, cara, de chegar até meu pai e falar pra ele que eu não tenho a parcela do carro, preciso fazer dinheiro, só que ao mesmo tempo tá tudo muito novo, então as pessoas não conhecem ainda 024, é novidade. Tô preocupado e tal. Ela falava, sabe o que pra mim, irmão? Vamos orar. Aí eu, cara, mas nem tudo é oração. Vamos orar, Eu mano. preciso agir. Falei, amor, vamos orar. Falei, tá bom. Aí a gente orava ali, muitas vezes ela orava e eu ficava, eu não sabe o que tá falando, cara. Tem que agir, tem que agir, tem que agir. Não é minha razão, irmão. Não adianta. Tá ali se corroendo, né? Isso aí. E ela sempre me incentivando a orar, sempre me incentivando. E isso acabou, ali, num certo momento, me impulsionando. Então, toda vez que tinha alguma dificuldade, tanto financeira como para fechar trabalho e tudo mais, eu orava e Deus me dava muita paciência. Deus me dava muita paciência, irmão. Às vezes, as dívidas chegando muito próximo. E eu ali, sabe, na maior paz, irmão, um love, sabe? Olha ali, flutuando sobre as nuvens, cara. Pedacinho do céu na terra, como eu costumo dizer. Porque o mundo caindo ao meu redor. E eu estava paciente, eu não conseguia entender isso. Eu não conseguia. Às vezes eu queria me preocupar, mas não conseguia, sabe? O Espírito Santo dominou mesmo os seus sentidos, Isso aí. né? Isso aí. Sua percepção de mundo, Verdade. de negócio. Aí o que eu comecei a fazer? Eu fiz eu fiz um trato com Deus, irmão. Eu fiz um trato com Deus. Eu falei, Senhor, tua palavra diz que é para a gente buscar primeiro o reino de Deus. E as outras coisas serão acrescentadas. Então eu vou começar a buscar o teu reino. Vou colocar em primeiro lugar na minha vida. Eu chego até a me emocionar, irmão, porque, de fato, eu coloquei o reino de Deus na minha vida, em primeiro lugar. Antes de qualquer minha vontade, cara, eu preferia ouvir a de Deus. Às vezes... Porque do testemunho que eu vi, você faz aí 2 horas de devocional Vou chegar todo agora nisso. dia, né? chegar Então, agora. olha, é primeiro mesmo o reino de Deus. Mas Isso aí. vamos lá. E eu comecei separando minutos aleatórios do meu dia. Eu acordava às 5 horas da manhã, tinha o costume de acordar às 5 horas da manhã, e lia a Bíblia, fazia meu devocional ali breve e tal. Até um dia que eu falei assim, eu quero experimentar, sabe, ir mais além, quero ver qual é o meu limite. Porque eu reparei que eu gastava mais de 2 horas assistindo Reels no Instagram. Então, por que eu não podia usar 2 horas para, sabe, adorar a Deus, para ter um momento ali com Deus? E eu comecei a reparar esses, sabe, eu faço análise do Leonan todos os dias. Eu olho assim e falo, Leonan, você precisa fazer isso aqui, você precisa mudar isso, você tem que parar de fazer isso aqui, tem que ir por esse caminho, não perde foco, o foco é esse, não se distrai, sabe? Todo dia eu cobro o Leonan, cara. Todo dia eu boto uma regra nova pro Leonan. Todo dia é uma missão. Eu tive assistindo um vídeo ontem, né? Preparando ali minha janta. E eu tava vendo sobre homens Sigma. E uma das características do homem Sigma é exatamente isso. É você se refletir, né? Refletir sobre si mesmo, sobre o que você tem feito, sobre as coisas que aconteceram no seu dia a dia. Né? Apontar seus defeitos, que isso aí. É essencial e as pessoas acabam fugindo disso. Eu aponto meu defeito, irmão. Se analisar, né? Eu trabalho com vendas. Então, às vezes, ali na venda, você, querendo ou não, tem que inventar algo, né? E aquilo ali começou a me incomodar a certo ponto. Eu falei assim, mano, tem que parar de mentir. Eu colocava todo dia no meu caderninho lá, Leonan, parar de mentir. Você não pode mais mentir, você é cristão, cara. Você não pode mentir, mentir é pecado. E até eu tratar aquilo ali, ainda estou em tratamento. E como é que é esse caderninho? É um caderninho de quê? Uma agenda? Minha mãe fez uma convenção de intercessão. E ela fez uns livrinhos desse tamanho aqui, com a capa escrito intercessão. Aí tem um versículo lá que agora eu esqueci. Eu pego aquilo ali, tenho toda a minha escala de oração, sabe? Todo dia eu tenho uma escala de oração. E tenho minhas metas do dia. Que é no reino, por exemplo, de vou mandar mensagem pro Rafael, vou mandar mensagem pro Bruno e tudo mais. Aí tem ali tudo escrito. Aí na outra folha, que seria da metade do dia até o término do dia, eu coloco a escala de oração. Vou orar pro fulano, ciclano e tudo mais, por causa disso. Às vezes é uma oração específica. É igual hoje, eu até mandei pra Gisele, que provavelmente está assistindo. Gisele, amanhã... Gisele, um abraço. Eu falei, Gisele, lá amanhã... da Nazareno, né? Aqui, de Vila de Cava. Uma jovem abençoada. Aí eu coloquei, dia
A partir de 2 horas, Gisele, sabe? Uma causa específica ali, que eu orei por ela e tudo mais, e mandei mensagem pra ela, 2 horas eu vou estar orando por você e tudo mais. Então, todo dia, cara, eu tenho uma missão. Todo dia. Primeiro no reino, depois vem a do Leonan, sabe? Você é bem organizado, né, Leonan? Não. Isso... não. Ué, caderninho pra Não, isso, então, cara, caderninho pra o que acontece? aquilo. Se deixar por minha conta, mano, eu não faço nada. Se deixar assim, por minhas decisões, eu acabo não fazendo, sabe? Se eu não tiver esse controle, se eu não tiver ali escrito, por exemplo, no meu notebook, escrito assim no bloco de nota, você precisa fazer o devocional, 2 horas de devocional. Se eu não tiver escrito ali, eu acabo passando despercebido, sabe? Então eu prefiro escrever, tipo, se tiver um quadro na minha frente, eu vou escrever no quadro. Você tem devocional. Isso aí é a organização que você já... eu tô gerando tá essa. gerando. Digamos que eu tô gerando essa. Só que eu não tinha. Então eu comecei a fazer isso porque quando eu leio e não faço, me incomoda. Então, sabe? Eu prefiro ler e falar assim, pô, tem devocional 2 anos. Não tem como negar. Sabe? Senão você tá, cara, você tá sendo covarde com você mesmo. Isso então aí. eu li assim e falei, tem devocional. Cara, eu não vou mentir, é muito difícil fazer 2 horas. Eu não sabia que 2 horas demorava tanto. Parece que são 2 dias. E comecei a fazer pela primeira vez, falei assim, se eu fico mais de 2 horas mexendo no celular, eu posso fazer 2 horas de devocional. Devocional. Glorificando teu nome, tudo mais, engrandecendo e tal, fazendo um culto, que meu devocional é literalmente um culto. E eu comecei a fazer pelas primeiras vezes, eu não conseguia bater 2 horas e tal, batia às vezes 50 e poucos minutos, 1 hora, mas não conseguia chegar a 2 horas. Até o momento que eu consegui concluir 2 horas. E eu olhei, cara, foi o melhor momento que eu tive com Deus. Foi as melhores experiências que eu tive com Deus. Eu nem fico contando muito, porque são coisas assim, absurdas, sabe? São coisas que é você e Deus. É para sentir você, é para viver você e Deus. É aquele momento de intimidade, né? É isso aí. A manutenção do seu relacionamento com Deus. Que é muito importante. Porque a gente tem amigos. A gente mantém, né, faz a manutenção do relacionamento com amigos, com mães, pais, irmãos, né? E com Deus é a mesma coisa. Então, se a gente está sendo omisso em nosso relacionamento com Deus, a gente vai estar também sendo omisso com a nossa intimidade. Uma vez eu coloquei no Instagram algo que é um fato. Todo cristão precisa de manutenção. Todo cristão precisa de manutenção. Sacou? Todo cristão precisa de manutenção. O que seria manutenção? Cara, é você olhar e ver o que você precisa fazer, qual a experiência que você precisa ter com Deus, pedir a Deus dons espirituais, pedir a Deus experiências, é o que eu peço muito. E nessas minhas horas de devocional, eu sempre inicio com um louvor que eu amo muito, cara. Eu não lembro o nome de cabeça, só que diz assim, eu ainda tenho muita sede, eu ainda tenho muita fome. Aí depois de um pedaço de louvor, ele fala assim, eu tô com a linha pronta, vem com o teu fogo, sabe? E a primeira vez que eu ouvi esse louvor, eu falei, caramba, faz todo sentido. Eu tenho sede, eu tenho fome, estou com a lenha pronta. Então, Senhor, falta o Senhor vir com o teu fogo. O que seria o fogo do Senhor? Coisas que edificam a sua vida. Amigos, na verdade, que edificam a sua vida. Dons espirituais. Dons espirituais. Sabe? Ferramentas, né, para você trabalhar. Exatamente. E experiências com Deus, cara. Não tem nada melhor que ter experiência com Deus. O cristão que não tem experiência com Deus não é um cristão. Sabe? Vai viver de testemunho dos outros, né? Isso como aí, se diz. É isso aí. E eu comecei a pedir muito a Deus isso. Falei, Senhor, vem com o teu fogo. Eu estou com a linha pronta. Eu tenho buscado, eu tenho me dedicado. Agora o Senhor pode vir com o teu fogo. E eu lembro, irmão, que eu tive um devocional que foi o primeiro que eu cheguei lá no meu escritório e não conseguia ler a Bíblia, não conseguia ouvir louvor, não conseguia fazer nada. Não conseguia, sabe? Uma força contrária para não fazer. E a minha vontade era descer, o escritório era dentro da minha casa. Sim. A vontade era descer para a sala e assistir um filme. E eu, direção a escada ali para sair do escritório, algo me incomodou e falei assim, não, volta. Eu voltei. Eu nunca voltei isso, primeira vez. Chego até a me arrepiar. Mano. Eu voltei, cara. No meu escritório, sentei na cadeira e falei assim, eu não tô conseguindo ler. Não tô conseguindo ler, não tô conseguindo ouvir, não tô conseguindo fazer nada, não tô conseguindo, não sei o que tá acontecendo e tudo mais. Cara, e ali eu comecei a chorar, mano, sabe? Chorar igual criança. Se entregou mesmo, né? Eu comecei a chorar. Eu falei assim, eu preciso ter experiência com o Senhor. Como é que o Senhor me coloca numa posição de liderar jovens sem ter experiência contigo, pai? Verdade. E, ó, eu tô aqui frente a frente com o Leonan e eu tô vendo que para ele tá aí relembrando essa experiência
foi algo realmente marcante, né? Foi, Ele tá aqui marejado, os olhos lacrimejando aqui. E, olha, Deus, ele é maravilhoso, né? Muito, irmão. Muito. Deus é tremendo. Cara, é o que eu brinco bastante. Eu chego pro pessoal e falo assim, ei, só Vitória? Aham. Pedacinho do céu, o pessoal fica olhando assim, não tá só Vitória não. Eu falei, claro que tá, cara. Tu acordou, tá com vida, tá respirando, então é só Vitória, você recebeu sua vitória hoje e tal. Por quê, irmão? Depois de todas as experiências ruins que eu tive no mundo, então tudo que acontece, tudo que aconteceu, na verdade, depois do momento que eu tive encontro com Deus, até o dia de hoje, todo dia é uma novidade, sabe? Todo dia eu descubro algo novo em mim, algo novo em Deus, descubro algo novo no reino, busco por novas experiências. Eu ainda quero ver, irmão, perna sendo ali crescendo, quero ver pernas crescendo, quero ver coisas assim. Segue enxergando, mudo falando? Eu quero ver, irmão, quero ver milagres, isso aí. Eu peço muito a Deus, falei assim, eu quero ver milagres, não só ver. E falar em milagres, né, rapidamente, o Leonan também teve uma experiência com milagres aí, Sim. né, um tempo atrás. E Deus também deu uma outra experiência quando o narizinho dele empinou, né, não, Leonan? Fala aí desse episódio aí pra gente rapidamente. Procurando buscar experiência com Deus, Deus me deu experiências. E eu lembro a primeira vez que eu saí ali para evangelizar e tudo mais, senti vontade no coração de orar pelo rapaz que estava passando na rua. Eu orei por ele, estava acompanhado do Vitor, cara, meu irmãozão, Vitor. Se você estiver assistindo isso aí, irmão, vou te mandar o link, cara. Irmão, pensa no cara de Deus, irmão. Cara, esquece. Eu falei pra ele, mano, você foi... Tipo, nós somos escolhidos, sabe? Mas você foi aquele que Deus pegou e falou assim, não, você vai vir aqui do meu lado? Você vai ficar mais pertinho aqui de mim? Cara, o cara é muito de Deus, irmão, sabe? O cara tem muita experiência com Deus. E ele ali do meu lado, me aconselhando e tudo mais, orei pelo rapaz. E comecei a sentir uma fisgada no ombro. O Vitor tinha me orientado, se você sentir alguma fisgada, alguma coisa diferente no seu corpo, você me fala. Eu falei, beleza. E senti uma fisgada no ombro. Eu falei, Vitor, tô sentindo uma fisgada no meu ombro. Aí ele ora pelo ombro dele, pergunta se ele tá com dor no ombro. Eu falei, não, mano, ora você, cara. Ele falou, ora você, Leonardo. Aí ficou naquele jogo ali de empurra, sabe? Eu falei, não, ora você. Ele falou, não, ora você, Leonardo, você precisa ter experiência e tudo mais. Eu falei, beleza. Ele, se eu sentir alguma dor no ombro? Ele, rapaz, tem dias que eu não durmo, tô com o ombro doendo muito e tudo mais. Vou no médico, não resolve e tal. Mas deixa eu ver se eu entendi. Você sentiu o que a pessoa que você tinha... uma fisgada, isso. Que você tinha que orar, estava sentindo. Eu senti uma fisgada no ombro direito. O Vitor tinha me aconselhado, se eu sentisse alguma coisa diferente no meu corpo, para falar com ele. Eu falei, beleza. Eu senti uma fisgada no meu ombro direito. Aí eu perguntei ao rapaz se ele sentiu alguma dor no ombro. E ele falou que era do lado direito. Isso sabe? Daí, para você que é intercessor, você já sabe. Mas para você que ainda não experimentou isso, é dom de intercessão. Isso aí. A pessoa que está intercedendo por outro sente as mesmas dores. Sensibilidade. Os mesmos sentimentos. É assim mesmo. Tá bom? A gente... É como se entrasse na brecha... Se coloca à frente. Espiritual. Se coloca à frente. Né, da pessoa. Então, por isso que acontece essas coisas. Mas vamos lá. Então, você sentiu a dor, falou com ele, ele confirmou. E ali eu fiz a oração por ele. Ele tinha me ensinado a fazer oração, estratégia e tudo mais. Eu fui repreendi aquela dor em nome de Jesus e tal. E quando acabou a oração, eu falei assim, mexe o ombro. Irmão, quando ele fez assim, eu na hora falei, que? Ele não conseguia levantar o braço assim? Não conseguia, ele estava assim, ó. Ele não dormia há tempos, sabe? Há dias, que não conseguia mexer o ombro. E quando ele fez assim, na hora eu falei, que é isso? Mano, você pregar sobre cura é uma coisa. Você falar sobre cura é uma coisa. Agora, você ser usado, irmão, você, sabe, não com a sua força, mas de saber que Deus está te usando. Irmão, que você é o canal, né? Isso aí, é prazer que o mundo não é capaz de oferecer, cara. De coração. São prazeres que o mundo não é capaz de oferecer. É verdade. Nada, não se compara, né? Não se compara. Eu fiquei olhando assim e falei, caramba, ele foi curado. Ele foi curado. Eu, assim, sabe, no meu interior, eu falei, caramba, ele foi curado. Como isso, gente? O cara não tava mexendo no ombro. E, irmão, foi a melhor experiência que eu tive com Deus na minha vida. E continuamos ali no evangelismo e tal. Aí encontrei uma senhora lá também, tinha dor no joelho. Orei, Deus foi lá, curou ela também. E assim foi. Chegando no finalzinho do dia, a gente descendo o morro, eu e Vitor, a gente vai lembrar disso. Cara, tava vindo um cara...
a não sei quantos metros de distância, de cadeira de roda. Caramba. E eu comecei a olhar assim, falei, caramba, o Vitor vai pedir para orar o cara. E nisso, eu achava que era eu que estava fazendo, sabe? Eu achava que era meu poder isso de curar. Eu achava que era eu, o Leonan. Na primeira pessoa, no primeiro rapaz que nós oramos, eu sabia que não era eu. Eu tinha convicção que não era eu. Sim. Mas de tanto acontecer, sabe? Aconteceu tantas vezes no mesmo dia, que eu já achava que era o poder que estava em mim. Que era eu, o Leonan. Que já fazia parte de você. Exato. E você não tinha como perder aquilo. Exato, exatamente. E quando esse cara vinha a nossa direção, só tinha ele na rua, cara. Um retão assim, só tinha ele na rua, eu e Vitor descendo e ele subindo. E eu comecei a olhar assim, caramba, o Vitor vai pedir pra orar por esse cara. Aí, se esse cara levantar da cadeira, meu irmão, cara, aí, caramba... Aí o quê? Eu saio correndo, eu vibro, eu vou ser arrebatado. Caramba, se ele levantar, cara, esquece. A gente descendo, chegando no próximo ao Vitor, ele na hora por ele. Falei, pô, Vitor, aí não, cara, aí tô de brincadeira, Vitor. Orar pelo cadeirante, cara. Ele, tu não crê em Deus, não? Falei, pô, mano, eu creio, só que o cara tá na cadeira de roda, irmão. Falei, ora por ele. Falei, tá bom. Aí ficamos ali e tal, eu relutei muito, cara, não soube orar, não tive fé suficiente, sabe? Eu ficava olhando aquilo ali como coisa impossível de acontecer. O cara sempre foi na cadeira de roda, sempre esteve na cadeira de roda. Então eu achava impossível dele levantar, sabe? Não tinha mais aquela fé. E orava por ele, assim, pelas minhas forças mesmo, não aconteceu. Da boca pra fora, né? Isso. Quando não aconteceu, eu fiquei meio que, sabe, eu fiquei refletindo muito. Falei, caramba, orei um montão de gente, não aconteceu, e nesse cara não aconteceu? Por quê? Cadê Deus? Cadê Jesus? Sabe? Cadê Começou aquele que cura? Né? Cadê aquele que cura? Porque curou um montão de gente e não curou esse. Se é Deus mesmo, fazia levantar. Fui questionando Deus, sabe? Sim. Aí chegou no final da caminhada, o Vitor olhou para mim e falou assim, Leonan, não é você que faz, é o Espírito Santo que faz e tudo mais. Aí ele foi me aconselhando ali, eu fui entendendo e fiquei muitos anos, irmão, muitos anos assim no deserto, sabe? De orar e não acontecer, orar, não acontecer, orar, não acontecer. E aquilo foi moldando, fui criando maturidade. E depois que eu criei minha maturidade, eu cheguei para Deus e orava muito, Senhor, eu preciso ter experiência. Aí se encaixa no que eu estava falando anteriormente. Preciso ter experiências. Me envie pessoas para que eu possa orar em nome de Jesus e tudo mais. E comecei a pedir. Uma semana antes daquele culto em Miguel Couto, Sim. que eu levaria a palavra, apareceu um rapaz lá na porta da igreja e pediu para eu chamar o pastor, que ele queria uma oração. Eu falei assim, não precisa chamar o pastor, eu posso orar por você. Ele falou, você? Eu falei, posso. Aí, tá bom, tô com muita dor na perna, cara, não consigo mexer a perna. Eu falei, eu vou orar por você, você crê que pode ser curado? Creio. Você crê que Jesus pode curar? Creio. Então, tá bom, vou orar por você. Aí chamei a Jéssica foi ali, me ajudou e tal. Orei, pedindo para que toda a dor bater retirada, em nome de Jesus, amém. A dor sai, em nome de Jesus. E imediatamente aquele cara foi curado. E quando ele foi curado, irmão, foi a mesma sensação que eu senti da primeira vez, sabe? De olhar assim, caramba, assim, muito obrigado. O diferencial foi que eu já sabia que não era eu. Já sabia que minhas mãos, sabe? Você já tinha moldado a sua humildade, né? Isso. É isso aí. Gente, olha, o bate-papo tá muito gostoso, mas a gente tem que encerrar, não é mesmo? Já deu aí o nosso momento, né? Aqui com o Leonan. Leonan, você precisa vir aqui também, numa próxima oportunidade, para terminar de contar esse testemunho, hein? Cara, é muito grande, eu abreviei muito, cara. Tem muita coisa boa aí para vocês. Gente, é o Pod Vaso, o podcast para quem Deus realmente tirou, né, da lama, do pecado, da vida torta, e colocou na sua presença. Verdade. E edificou. Né? Tá aqui agora retirado do monturo e assentando entre os príncipes dessa terra. Né? Verdade. Olha aí, gente, não esqueça que quarta-feira que vem nós temos aqui o pastor Matheus de Oliveira, pastorzão da Nazareno aqui de Vila de Cava. Conto com todos vocês aqui, né, na Audio Gospel e também lá no canal Edificai. Isso mesmo, é um quadro do canal Edificai, o Pod Vaso. Conto com vocês, graça e paz a todos. Olha, eu quero encerrar dizendo assim, o seguinte, passe o processo, mas não viva o processo. Deus sempre tem uma porta de escape para você. Eu aprendi isso. É verdade. No meu momento difícil, eu achava que não era ninguém, Deus me usou. Hoje eu estou onde estou, não me sinto o cara mais realizado no mundo, não me sinto mal que ninguém, mas só de estar vivenciando o que vivencio hoje, para mim já é um milagre.
Com saca? certeza. E é o seguinte, Moisés era gago, e Jesus usou para libertar o povo, para abrir o Mar Vermelho. Davi era pequeno, Jesus usou para enfrentar o gigante. Reflito sobre essa mensagem. É isso Nada aí. é impossível. Leonan, tá aqui Tamo junto. Pode meu irmão. Vaso e Que vai honra. estar conosco também, aí ajudando, né, a bater papo com os É isso aí. nossos convidados, tá bom, gente? Isso aí. Até a próxima, graça e paz a todos, Deus abençoe a vocês e não esqueça o Aleluia. livro Ana, o segredo da graça e da conquista revelado É isso no aí. site Clube de Autores. Uma benção. Tamo junto.